Então, gente, mais uma aula hoje, 20 de maio, né? Ô, Nós estamos professora, começando mais uma aula hoje para falar de estatística. Oi? como diz 8h30, eu vou precisar sair da aula porque eu vou fazer uns exames de coração, viu? Certo. Porque, Aí tipo, depois você oi? pode falar. Porque, tipo, aí não vai dar nem tempo de entrar na segunda chamada, entendeu? Eu vou começar a me arrumar já pra ir. Aí, caso a senhora coisa, a senhora bota a aula gravada lá no, na sala da senhora, pode ser? Pode sim. Pronto, pronto. Então vamos lá. Se quiserem perguntar, pode ficar à vontade, viu? Quem aí já conseguiu as respostas? Conseguiu fazer?
Nathalie disse que a última ela acha que é 60. Marília disse que a primeira dá 39. Soma tudo e divide por 3. Mais alguém, gente? 59 é a segunda. Na primeira deu 28. Então já temos aí valores diferentes, né? 28,60, 28,60. A segunda 60. E aí? Alguém gostaria de explicar? Assim, 28,60, segunda 60. Pronto. Alguém gostaria de explicar como foi que vocês fizeram esse cálculo? Pode ser explicar a primeira ou explicar duas, fique à vontade. Eu vou explicar a segunda que eu achei mais fácil. Ok, Eu somei todos, as gorjetas de todos, e dividi por os 4. por quatro. Por que que você dividiu? Por que que você somou e por que que você dividiu? Porque ele falou que são todas as gorjetas juntas, né? E aí É, eles vão ter que repartir para cada um. Cada um teve um valor diferente, então não teria que ele que ficar para si. Tipo, Alberto com 61 não teria como ficar para si, já que Gustavo estava com 64. Então aí eu somei os todos, né? Tipo, pegou gorjeta de fulano, 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 somou, e aí deu 240, dividiu por Alberto, Gustavo, Fernando e tal, e deu 60. você dividiu para que todos ficassem com a mesma quantidade, né? Isso. Mais alguém queria falar alguma coisa ou acrescentar alguma coisa ao que Nathalie falou? Quem explica a primeira? A primeira é a mesma coisa, praticamente. Vai somar tudo e dividir por 3. Aí dá 28 por dia. Certo. Agora, por que dividir por 3? Porque foram 3 dias. Ele queria saber quantos pacientes ele teria atendido se atendesse a mesma quantidade nos 3 dias. Perfeito. Você já fizeram algo parecido, assim, na vida de vocês, no dia a dia? Vocês já perceberam alguma situação onde vocês fazem esse tipo de cálculo? Sim. Por exemplo, Exemplo, vixe. Sei lá, quando precisa repartir alguma coisa. certo. Na escola, vocês costumam, assim, ficar preocupados com a média de vocês, a média do semestre, a média do bimestre, a média final, para saber se passou ou não? Vocês costumam fazer esse cálculo, pensar sobre isso? Sim, Vocês viram como eu falei? Preocupados com a média de vocês. Então, na verdade, gente, o que vocês acabaram de fazer foi calcular a média aritmética, né, de valores de dados. Ou seja, quando vocês, no primeiro problema, né, quando vocês pegaram 3 elementos, 3 dados, somaram e dividiram por 3, vocês calcularam a média aritmética
a média aritmética do número de pacientes desse médico de atendimento, né? No segundo problema, vocês calcularam a média aritmética da gorjeta, né, recebida por esses 4 garçons. Quando vocês, lá na escola, né, quando vocês chegam no final do ano, que vocês querem saber se vocês têm média para passar, se vocês estão aprovados ou não, vocês pegam as notas, somam e dividem, né? Vocês também estão calculando a média aritmética. Essa média aritmética é uma medida de tendência central, que é o que a gente vai ver agora, que é um conceito estatístico, certo? Eu vou interromper aqui para transmitir o slide. Vocês entenderam? O significado desse cálculo parece assim, né? Por que pedir para fazer essa conta agora? Né, gente? Porque, na verdade, a gente faz isso o tempo todo, como vocês acabaram de dizer aí, ó. Vocês já fazem isso. Mas vocês sabiam que vocês estavam calculando a média aritmética? Vocês sabiam que o termo correto, né, o termo matemático desse cálculo que vocês fizeram é calcular a média aritmética? Eu vou transmitir a tela. Ah, não saiu, ó. Saiu ainda a tela para vocês, não foi? A apresentação. Vamos. Vocês já estão vendo a minha apresentação aí? Sim. É o mesmo slide da semana passada. Agora, então, a gente vai falar de medidas de tendência central. Quais são essas medidas de tendência central? A moda, certo? A mediana e a média. A média foi o que vocês acabaram de fazer agora. Mas também existe a moda e também existe a mediana. Aí eu queria saber de vocês, de forma empírica, né? O que é que vocês acham que significa a moda, mediana? A média, eu acredito que vocês já entenderam, né? A média vai ser sempre a soma dos elementos dividido pelo total, né? Como vocês acabaram de fazer. Mas e a moda e a mediana? A moda seria o que mais se repete? Com certeza, com certeza. Aquilo que mais se repete. E a mediana? E a mediana? Você sabe? Então vamos lá que a gente vai entender, né? A moda, como a colega já disse, representa o valor mais frequente, ou seja, aquele que mais se repete em um conjunto de dados. Então, assim, para definir, basta observar o que mais se aparece, né? Isso aqui é muito tranquilo. Então, nós temos aqui o exemplo. Em uma sapataria, durante um dia, foram vendidos os seguintes números de sapatos: 34, 39, 36, 35, 37, 40, 36, 38, 36, 38 e 41. Aí, no final, nós temos uma pergunta. Qual é a moda dessa amostra? Vocês conseguem identificar aí?
Qual é a moda? Me digam aí, por favor. 36. Todo mundo concorda que é 36? Ó? 36, 36 e 36. 36 apareceu 3 vezes, né? O 34 apareceu apenas uma vez. O 35 também. Os outros todos apareceram apenas uma vez. Apenas o 36 que apareceu 3 vezes, não é isso? Como a colega disse, o 36 está na moda. Aparece mais. É mais frequente. Certo? Aí eu quero fazer uma observação. Se eu tivesse aqui 2 elementos aparecendo na mesma quantidade, certo? Eu tenho 3 vezes aqui, né? O 36 apareceu 3 vezes. Se eu tivesse outro elemento aparecendo também 3 vezes, aí essa moda aqui, essa distribuição, ela ia se chamar bimodal. Se aparecesse 3 elementos repetidos na mesma quantidade, ela seria trimodal. E se ela tivesse mais de 3 elementos se repetindo na mesma quantidade de vezes, ela seria polimodal, certo? Então, a moda, ela pode, a amostra, né? Pode ser bimodal, trimodal ou polimodal. Bi, né? A gente já sabe que vem de 2. Trimodal, de 3. E polimodal, né? É maior do que 4, certo? Então, sempre que for maior que 4, ela vai se chamar polimodal. Ok aí para vocês? Já conheci esses termos? Sim. Aqui é revisão, né? Então, vamos lá. Agora, a média, que foi o que vocês acabaram de fazer, né? Então, os jogadores de uma equipe de basquete apresentam as seguintes idades: 28, 27, 19, 23, 21. Aí, qual é a média de idade dessa equipe? Então, o que a gente tem que fazer? Somar. Então, a média vai ser igual a 28 mais 27, mais 19, mais 23, mais 21. E vou dividir por quanto? Por 5. Por 5, porque nós temos 5 elementos. Então, aí vocês vão fazer esse cálculo aí, vai me dizer quanto é que vai dar isso aqui. E 23,6. Todo mundo achou esse valor? 23,6. Aí eu tenho uma pergunta para você. Nós estamos falando de idade. Não é possível que alguém tenha 23,6? Quando isso Não. acontece, É, tem. quando isso acontece, a gente vai dizer o quê? Que a média é de aproximadamente 24, né? Que assim, o cálculo dela está correto, ok, quando a gente fizer. Agora eu estou falando da gente analisar a situação no cotidiano, né? Quando a gente fala da idade, a gente vai dizer, ó, tenho 23,6 anos, 23,7. Então é Mas aí tem preciso os equivalentes aos mesmos. isso, mas assim, normalmente, quando a gente fala de idade, você tem razão. Mas quando a gente fala de idade, a gente fala de um número inteiro, a gente fala da idade em anos. E normalmente, quando a gente vê esse tipo de questão em prova de concursos, em Enem, aí eles sempre perguntam assim, ó, qual a média aproximada, qual o valor aproximado? O valor é aproximadamente, e aí ele está falando isso, que quando você fizer o cálculo, você vai achar um número racional, mas aí
a resposta certamente não vai aparecer lá no gabarito dessa forma. Aí você tem que ter essa compreensão de fazer a aproximação, certo? Pode esquecer disso. Eu já vi aluno perder a questão por conta disso. Dizer, não, mas não tinha o valor lá, eu chutei. E aí chutou sem fazer a análise da questão da aproximação. Certo? Agora, então, vamos falar da mediana, que aí ninguém respondeu. Aí, quando a gente fala de mediana, vocês já ouviram falar assim, tipo, é um valor mediano. Já ouviram essa expressão no dia a dia assim de vocês? É um valor mediano, por exemplo. Isso quer dizer que é algo intermediário, é algo que está ao meio, que está no meio, certo? Que divide alguma coisa em duas partes iguais. Então, quando a gente fala de mediana, representa o valor central. É o valor central de um conjunto de dados. Para encontrar o valor da mediana, é necessário colocar os valores em ordem crescente ou decrescente. Isso aqui é fundamental, certo? Para achar a mediana, é fundamental que a gente tenha esses dados, né? Esses dados organizados. Eu até falei sobre isso na aula passada, quando eu falei de rol. É indispensável que a gente faça o rol, certo? Ou seja, o rol nada mais é do que organizar os dados na ordem crescente ou decrescente. A escolha é sua. Eu gosto de fazer crescente, mas se fizer decrescente também está certo. Então, por exemplo, aqui, e nós temos dois casos, né? Primeiro caso, calcula o valor da mediana da seguinte amostra de dados. Nós temos aqui 32, 27, 15, 44, 15, 32. Se eu perguntar a vocês quem é a mediana aqui, baseado no que eu acabei de dizer, o elemento que divide essa distribuição em duas partes iguais seria quem? Ou os elementos? Nós temos quantos elementos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? São 6 elementos. Vocês concordam que aqui, ó, são 6 elementos? Então, isso aqui é uma distribuição. Isso aqui é uma distribuição par, certo? Quando eu quiser dividir isso aqui em duas partes iguais, ó, vai ficar 3 aqui e 3 aqui. Não sobrou ninguém ao meio. Aí vocês dizem, como assim? Se você acabou de dizer que é alguém que vai dividir isso aí ao meio em duas partes iguais. Aí nós temos duas situações. Primeiro, que a gente não tem aí ninguém que esteja dividindo ao meio. E que ele não está organizado. Então, primeiro a gente vai ter que fazer o rol para poder identificar. Vamos fazer o rol. Quem é o menor? 15, né? Nós temos 15, 15. Depois nós temos 27, 32, 32 e 44. Agora sim a gente tem uma distribuição em ordem crescente. Agora a gente consegue achar a mediana. Mas de que forma, se você acabou de me dizer que tem que ter alguém que divide ao meio? Então, vamos lá pensar. Se eu colocar aqui, ó, 2 e 2, eu consegui dividir em duas partes iguais e sobraram esses dois aqui, não foi? Então, toda vez que eu tiver uma distribuição par, ou seja, uma quantidade de elementos par, eu tenho que fazer isso, eu tenho que verificar isso. Tenho que encontrar os dois elementos centrais, né? E o que eu vou fazer com esses dois elementos centrais? Vou achar a média. Vai dividir por 2, no caso? Isso, vou achar
a média entre eles, certo? Daria quanto? 29,5. Quanto? 29,5. 29,5. Todo mundo achou esse valor aí? Sim. A média, né? Que é 27 mais 32 dividido por 2. Isso aqui vai dar 59 dividido por 2. Vocês me disseram que é quanto? 29,5. 29,5. Ah, apaguei tudo. Apaguei tudo. 29,5, né? Então, essa é a mediana. E aí vocês observam que 29,5 ele não está dentro desta distribuição, mas ele é, né, 6 elementos igual a distribuição. Então, 32. Então, esse número ele não está dentro da distribuição, mas ele é a mediana. Aí, agora, nós temos a outra situação, que é essa daqui. Eu tenho 32, são os mesmos números, só que nós temos um elemento a mais. Então, o Rho aqui vai ser 15, 17, 27, 32 e 44. Só que agora, qual é a diferença? Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? 7 elementos. Agora nós temos 7 elementos. E 7 é um número ímpar. Então, nós temos uma distribuição ímpar. Nesse caso, a mediana ela já é visível. Observe, se são 7 elementos. Se eu fizer isso aqui, ó, 3 aqui, 3 aqui. Vocês concordam que esse 27 dividiu a distribuição em duas partes iguais? Sim. Então, 27 é a mediana. Recapitulando, quando a gente quer saber quem é a mediana de uma distribuição, a gente vai fazer o rol, que é organizar os elementos na ordem crescente ou decrescente. Depois a gente vai dividir essa distribuição em duas partes iguais. E aí, se a gente observar que esse número é ímpar, né, o número de elementos é ímpar, então a gente já vai encontrar esse elemento, a mediana já vai estar claro, explícito aqui para a gente. Se for uma distribuição par, a gente vai precisar encontrar os dois elementos centrais, né, achar a média entre eles e assim determinar a mediana. Beleza? Beleza, gente? Entendido? Certo. Então, já sabemos que é média, moda, média e mediana. Aí eu trago aqui um probleminha para a gente analisar. É uma questão do Enem, lá de 2010. Né? Diz assim, o quadro seguinte mostra o desempenho de um time de futebol no último campeonato.
A coluna da esquerda mostra o número de gols marcados e a coluna direita informa em quantos jogos o time marcou aquele número de gols. Aqui nós temos o número de gols, né? Aqui são os gols e aqui são as quantidades de partidas. Aí depois ele diz, se X, Y e Z são respectivamente a média, a mediana e a moda dessa distribuição, então, letra A, X é igual a Y, B, Z, CY, DZ e DZ. Se são respectivamente a moda... Ah, tá. A gente quer achar a mediana e a moda dessa distribuição, né? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai ter que encontrar, né? Quem é a média, depois quem é a mediana e depois quem é a moda. E no final, a gente vai analisar essas proposições aqui. Vamos lá? Vejam aí, me digam aí quem é a média, a moda e quem é a mediana. 5 minutinhos para vocês analisarem a situação. Eu acho que o gabarito, ele está faltando alguma coisa. Mas a gente vai fazer o cálculo, isso é que importa. E a gente vai entender aí o que aconteceu. É isso mesmo, o gabarito está... As possibilidades A, B, C, D, está faltando coisas aí. E aí?
Alguém já tem a resposta aí? Ah, alguém disse aqui que não entendeu a questão. Nathalie. Vamos lá então, Nathalie. Vamos pensar juntos. Nós temos um quadro aqui que nos informa a quantidade de gols e a quantidade de partida. Por exemplo, aconteceram 5 partidas onde esse time não fez nenhum gol. Outras 3 partidas, esse time fez apenas um gol. Em 4 outras partidas, ele fez 2 gols. Em 3 outras partidas, ele fez 3 gols. Né? Em 2 partidas, ele fez 4 gols. Em 2 partidas, 5. E uma partida apenas ele marcou 7 gols. Aí a gente quer saber quem é a média, moda e mediana, e depois analisar, né? Que aí lá no problema original, eu acho que foi na hora da digitação aqui, existe uma relação que diz assim, ó, que aí a gente vai analisar a relação entre X, Y e Z, que são as médias, moda e mediana, respectivamente, né? Só que, assim, nesse momento a gente não vai considerar isso por conta desse erro de digitação aqui. Então, vamos esquecer isso aqui, certo? Vamos apenas pensar na média, moda e mediana dentro disso aqui. Primeiro, a gente já sabe que a moda é aquilo que mais se repete, né? A mediana é o termo que vai dividir essa distribuição em 2 partes iguais, e a média é aquele processo que a gente acabou de entender lá na... Só que aqui nós temos uma tabela de frequência. É um novo conceito, tabela de frequência. Ou seja, nós temos 5 partidas que não aconteceu nenhum gol. Nós temos 3 partidas que aconteceu um gol. Então, né, se foram 3 partidas com um gol, quantos gols nós temos aí? Você concorda que são 3? Vocês concordam? E se eu joguei 3 vezes, em cada um eu fiz um gol, eu tenho 3 gols, né? Então, por isso que é uma distribuição de frequência. Certo? Então, nós temos aqui, nossa distribuição ficaria assim, né? 0, 0, 0, 0, 0. Entende? Aí, em vez de escrever assim, aí depois iria ficar 1, 1 e 1, porque são 5 partidas com 0 gol. 3 partidas com gol. Aí depois iria ficar 2, 2, 2 e 2, porque são 4 partidas com 2 gols. Só que, em vez de escrever dessa forma, a gente faz uma tabela de frequência, que é o que a gente tem aqui, ó. Então, significa que nessa primeira linha aqui nós temos 5 vezes 0, né? Mais, se a gente for calcular a média, 3 vezes 1, mais 4 vezes 2, mais 3 vezes 3, mais 2 vezes. Deixa eu diminuir aqui, senão não vai dar. Nós temos aqui. Nós vamos ter 5 vezes 0, mais. Se não entender, pode falar, viu, gente? Ela tem que falar porque eu preciso ouvir. 3 mais 4 vezes 2, mais 3 vezes 3, mais 2 vezes 4, mais 2 vezes 5, mais 1 vezes 7. Vocês entenderam o que eu estou dizendo aí? Responda, por favor, para eu não adiantar, se vocês não tiverem entendido. Sim ou não? Entendido, continue. Então, são partidas, né, relacionadas com o número de gols.
Então, aqui nós temos, para calcular a média, seria fazer isso, né? Então, foram quantas partidas? 5 mais 3, mais 4, mais 3, mais 2, mais 2, mais 1. Certo? Então, foram essas partidas com essa quantidade de gols. Ó. Aqui são os gols. Certo? Façam essa conta aí, me digam quanto é que dá. E aí a gente está calculando a média. O meu deu 2,25. O meu também. Mais alguém? Mais alguém deu 2,25? Porque isso aqui vai dar 45 dividido por 20, né? Então, a gente vai encontrar 2,25. Então, essa é a média de gol. Certo? Agora, a gente precisa achar a mediana e a moda. Vocês têm algum palpite aí para a moda? A minha moda deu 2,3. 2 e 3. Moda é aquilo que mais se repete. Então, nós temos aí, qual foi o... Olhando para o número de partidas, nós temos aqui 5 partidas, 3 partidas, 4 partidas, 3, 2, 2 e 1. Qual é a maior a quantidade de partidas aqui? Vocês concordam que é 5? Entre 1, 2, 3, 4 e 5, maior não é 5? Sim. Sim. E nessas 5 partidas foram quantos gols? 0. 0. Então, quem foi que apareceu mais? 0 gol, 1 gol, 2 gols, 3 gols, 4 gols, 5 gols ou 7 gols? Porque imagine, se a gente for escrever essa O distribuição... 0. Isso, porque imagine, se a gente for escrever essa distribuição aqui, vai ficar assim, ó, 0, 0, 0, 0 e 0. Depois, 1, 1, 1. Depois, 2, 2, 2, 2. Estão entendendo como é que vai acontecer essa distribuição? Então, quem é que vai aparecer mais? O 0. O 0, porque ele vai aparecer 5 vezes. Ó. O 5 vai aparecer 5 vezes, o 1 vai aparecer 3 vezes, o 2 vai aparecer 4 vezes, depois o 3 vai aparecer 3 vezes, o 4 vai aparecer 2 vezes, e o 5 vai aparecer 2 vezes, e o 7 vai aparecer apenas uma vez. Então, quem é a moda? Então, a moda é 0, certo? Então, a média foi 2,25, a moda foi 0. Agora, a gente precisa descobrir quem é a mediana. Para achar a mediana, a gente tem que colocar isso aí, fazer o rol, né? Sempre que a gente fala de mediana, tem que pensar no rol, na organização desses elementos. Então, a gente vai ter que organizar 0, 1, 2, 3, 4, 5,
6 e 7. E a tabela já está organizada, se a gente olhar nesse sentido aqui, né? Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aí a gente tem que pensar. Quando vocês somaram aqui, vocês viram que são 20 partidas, não é isso? Sim. São 20 partidas. Então a gente tem aí uma distribuição de 20 elementos, para a gente considerar as partidas. Né? Isso aí é a distribuição par ou ímpar? Par. Par. Então quer dizer que a gente vai ter que encontrar os dois elementos centrais e achar a média entre eles, né? Concorda? Sim. E aí, quando a gente tem 20 elementos, observe que nós temos 20 elementos, então quando a gente vai dividir, vai ficar 10 aqui e 10 aqui, né? Para pegar os elementos centrais, a gente vai pegar o nono e o 11º daqui, né? Para poder dividir. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Ou vocês preferem que eu escreva todos os números para vocês observarem? Deixa eu só rabiscar aqui para eu fazer lá. 0, 3, 1. Eu vou fazer um outro slide para vocês entenderem. 4, 2, 3, 3, 2, 4, 2, 5 e 1. Eu acho que eu deixei um outro slide aqui para fazer isso. Deixei. Então vamos lá, para fazer a mediana. A gente consegue achar olhando a tabela lá, mas eu vou mostrar a vocês como fazer, né, mais trabalhoso, que é para vocês entenderem. Então, nós vamos ter 5 zeros, né? Vamos ter quantos 1 3, e quantos 2? 4, Depois, quantos 3? 3, 3, né? Depois, 2, 4. Depois, vamos ter 2, 4. E depois, 2, 5, né? E 1, 7. Então, essa é a nossa distribuição, certo? Aí a gente observe que a moda já ficou clara aqui para vocês, né? Agora vamos pensar. Nós temos quantos elementos aqui? 1, 2, 3, 5, 8, 8 e 4, 12, 12 com 3, 15, 15 com 2, 17, 17 com 3, 20, como a gente já tinha visto lá. 20 elementos. Então, a gente vai dividir isso aqui em duas partes iguais. 5 e 5, né? Eu contei errado? 6, 6. Não, tá certo. 5 e 5. Aí é par. A distribuição é par. Aí observa que vai ficar aqui, ó. A gente vai ter que pegar esses dois para achar a média. Vocês concordam que se a gente contar o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, né? Isso aqui é o nono. E aqui é o 11º. Se a gente for classificar esses elementos, é preciso compreender isso, porque quando a gente for fazer na tabela, tipo fazer no Enem, por exemplo, a gente não vai ficar escrevendo a distribuição como essa, né? A gente tem que compreender isso. Então, a gente vai pegar, então, a mediana vai ser o nono mais o 11º dividido por 2, que nesse caso vai ser 2 mais 2 dividido por 2. E dá quanto? 4 dividido por 2 é 2, né? O que para vocês?
Sim. Pronto. Então a gente achou a mediana. A gente achou que a moda é zero, a média é 2,5 e a mediana é 2. Lá no gabarito ele pergunta se y é igual a z, né? Aqui é x, aqui é y e aqui é z. Aí ele pergunta se x é igual a y, se y é maior ou igual, né? Ali tem um erro naquela digitação, mas se você pesquisar a questão original, vocês vão ver que existe uma relação de igualdade e desigualdade ali, né? Então, aqui a gente poderia dizer o quê? Ó? Que x, né, é menor do que z, nem sei se tem essa relação lá, e z é menor do que y, ou seja, 0 é menor do que 2 e 2 é menor que 2,5, concorda? Então, existe essa relação aqui, que é o que pede a questão. Mas lá na digitação aí tem um erro lá que eu não observei na hora que eu peguei a questão, né? Eu já conhecia essa questão, e aí eu peguei um material aí e não observei a questão dos itens que tem para marcar. Mas o importante nela é vocês entenderem como calcular média, mediana e moda numa tabela de distribuição. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Não. Aí nós temos uma outra aqui, que é da mesma forma. Uma equipe, né, de especialistas do Centro Meteorológico de uma cidade mediu a temperatura do ambiente sempre no mesmo horário, durante 15 dias, a partir do primeiro dia de um mês. Esse tipo de procedimento é frequente, uma vez que os dados coletados servem de referência para estudos e verificação de tendências climáticas ao longo dos meses e anos. As medições ocorridas nesse período estão indicadas no quadro. Em relação à temperatura, os valores da média, mediana e moda são, respectivamente, iguais a... Então, essa também é uma questão do Enem, né? Para vocês perceberem como é que... Talvez até vocês já conheçam, vocês já fazem Enem, eu acho, né? Mas aí vocês perceberem como é que essas medidas são cobradas no Enem. Né? São situações cotidianas e que ele, no final ele pergunta qual é a média, a moda e a mediana. Aí eu gostaria que vocês fizessem essa também. Aí eu vou esperar um pouquinho para vocês. Ô, professora, Oi. Maria Ranieri do segundo A pediu pra avisar que a internet dela caiu. Viu? Então, tentem fazer essa aí, encontrar a média, moda e mediana, respectivamente. Ou seja, nessa ordem, né? Essa também tem o gabarito. Essa eu tirei o gabarito porque eu prefiro não dar gabarito. É porque às vezes a gente fica influenciado pelo gabarito.
Vamos fazer assim. Eu vou deixar para vocês fazerem essa. Tiram um print ou anotem. E aí vocês fazem, né, para trazer para a aula de amanhã, certo? Aí amanhã a gente vai começar falando da resolução dessa questão. Combinado? Certo. Certo. Vão anotar, tirar o print, como é? Não saiam ainda, porque tem que fazer chamada, viu? Posso interromper? Então, gente, olha só, vamos recapitulando o que a gente viu hoje. Né? A gente aprendeu o que é média, aprendeu para alguns, revisou para outros, né? O objetivo é revisar. Nós aprendemos, revisamos o que é média, moda e mediana em uma distribuição estatística, né? Lembrando que a média vai ser sempre a soma dos elementos dividido pelo total. A média, a moda, vai ser sempre aquele elemento que aparece mais. Uma distribuição ela pode ser bimodal, trimodal ou polimodal, certo? E a mediana vai ser sempre o elemento central. Quando nós temos uma distribuição com a quantidade par de elementos, a gente vai ter que encontrar a média entre dois termos centrais, né? E quando ela é ímpar, essa mediana ela já vai estar explícita, apenas encontrar o elemento que divide essa distribuição em duas partes iguais. Lembrando que para isso é preciso fazer o rol, ou seja, é preciso organizar os dados na forma crescente ou decrescente, certo? Alguma dúvida em relação a isso? Não. Então, ok por hoje? Aí amanhã a gente vai começar a aula falando desse exercício que ficou para vocês. Vamos corrigir o exercício da semana passada, certo? E vamos ver as medidas de dispersão, ou seja, desvio padrão, variância, certo? É para a gente continuar. A próxima semana a gente começar a função. Então, tchau para vocês. Até amanhã, né? Boa prova hoje à tarde. Vamos lá fechar esse 100%, viu, galera? 100% de participação, fazendo a prova com cuidado, né? Como a gente já conversou. Combinado? Então, bom dia para Sim. vocês e até mais. Tchau, tchau. Tchau. Professora, e a chamada vai fazer? Então, já fiz. Eu estou fazendo com a extensão. Ah, certo. Tchau.